Eu vou te mostrar nesse vídeo como que você faz para poder criar mockup. Você sabe o que é um mockup? Basicamente, mockup são aqueles arquivos de internet em que você coloca alguma informação ali para você conseguir ilustrar, por exemplo, um bônus, uma informação, ou criar artes, seja para redes sociais, etc., de altíssimo valor. As artes elas ficam mais bonitas, mais bem acabadas, que é um dos princípios do design gráfico. Eu sou Robson Oliveira e vou mostrar no meu computador como é que eu faço aí através de um tutorial bem explicativo. Vai te ajudar bastante. E eu, que sou muito gente boa, obviamente vou disponibilizar para vocês um arquivo extremamente especial com alguns sites, eu vou estar mostrando alguns nessa aula, que assim, vão superar aí tranquilamente os 200 sites com tudo o que vocês precisam para facilitar a vida de vocês de design, tá? Mockups, sites para criação, sites de criação, né, estilo do Figma ou do Canvas, bancos de imagem, referências, elementos em 3D, tudo isso vai estar ali para vocês já clicarem e conseguirem baixar para o computador de vocês. Lembrando que também vai ter a pack de mockups, bancos de imagem, tudo isso aqui para os alunos do curso, ok? Que são aí imagens que eu acumulei ao longo da minha carreira como designer, vai estar tudo lá disponível para vocês. Com um botão vocês pegam e baixam tudo. Mas o site também está aqui como repositório caso vocês precisem de alguma coisa específica ali enquanto vocês estiverem criando. E o tema dessa aula agora é mockup. Então, lá na página, lá na parte de mockups, vocês vão ter acesso a alguns dos sites que eu vou mostrar aqui agora, tá? Sendo alguns deles esses aqui, ó, que seriam o Wiz Graphics, que ele é bem interessante, ele tem muitos mockups gratuitos, tá vendo? Modelo de papel curvo 3D, E vocês vão se perguntar, mas afinal de contas, o que é um mockup? O mockup, ele nada mais é do que uma forma de você dar vida a uma coisa que é apenas digital. Então, vocês estão vendo essa imagem de capa de curso aqui, mas essa imagem de capa de curso ela não foi uma fotografia que alguém tirou de uma imagem real. Isso aqui, na verdade, foi um documento que alguém criou e que, no caso, a gente aplica aqui em cima a nossa imagem para poder pegar as características daquele objeto. Vocês vão entender melhor daqui a pouco, para quem não entende o que é um mockup, tá? Mas aí, vamos supor, eu tenho esse copo aqui. Eu conseguiria colocar minha logo e minhas informações nesse copo. Diferentemente daquela aula de Warp, onde a gente fez artificialmente aquela curvatura, o mockup ele é uma coisa um pouco mais bem feita, ele é uma coisa um pouco melhor bem acabada. Então, geralmente é um profissional que entende mais de 3D, ele cria um molde aqui em 3D e deixa disponível para a gente sob a forma de um arquivo. A gente vai abrir um daqui a pouco também, então vamos com calma. Primeiro que a gente tem esses sites aqui de mockups, onde a gente consegue pesquisar, tá vendo? Você consegue se inscrever aqui, ou você consegue criar e pesquisar todos os mockups, mas geralmente eles pedem alguma contraparte, como por exemplo, você divulgar, ou você fazer uma menção ali no seu site, ou fazer uma menção na arte mesmo, ou seguir o cara nas redes sociais, que é o artista que disponibilizou esse mockup. Você também pode criar os seus mockups e disponibilizar eles aqui, ganhar dinheiro e rentabilizar, enfim, isso aqui não vem ao caso agora, tá? Mas para baixar é muito simples, você vai selecionar o mockup correspondente, né? Por exemplo, eu quero baixar o mockup dessa imagem ou desse outro, eu venho aqui em Downloads. E nesses casos onde o site te permite baixar o mockup, geralmente você vai ter que entrar dentro do mockup, e uma vez que ele for gratuito, você consegue baixar aqui, ó, tá vendo? Download grátis. É só procurar pelo botão de download em cada um dos sites que você vai conseguir baixar. Porque nesse caso aqui você tem que colocar ali o seu e-mail, enfim, não é uma coisa tão simples, mas vale a pena porque são mockups muito bonitos e ainda assim você vai estar ajudando ali o trabalho da pessoa que fez, beleza? No caso desse aqui, ele é um pouco mais específico, que ele é um mockup para iPhone, onde você vai selecionar o tipo de mockup que você quer. Você coloca, por exemplo, aqui em Pegio, e ele vai te transferir para uma parte onde você vai inserir uma imagem. Aí a imagem tem que corresponder a esse tamanho aqui, que é uma coisa que a gente já sabe fazer. A gente já sabe criar isso aqui, então não vai ter dificuldade, tá? Super tranquilo. Entrem lá na nossa pasta, que vai estar no Drive lá para vocês baixam lá, ou vocês utilizam lá mesmo, direto da nuvem, tá? Que é muito bom, vai facilitar muito a vida de vocês de design, vocês vão, né, ganhar muito tempo com isso aí. É um trabalho aqui que eu vendo por fora, beleza? Vendo por fora que eu falo é essa lista eu vendo ela por fora. Se você quer aprender mais sobre design gráfico, sites, landing pages e etc., comenta aqui embaixo e se inscreve aí no canal, tá bom? Então, o que acontece? Quando a gente baixa um arquivo de mockup, ele vem para a gente sob a forma de um PSD comum. E aí o que a gente faz? A gente tem que clicar 2 vezes para poder abrir
esse mockup, tá? Aí você clica aqui 2 vezes e ele vai abrir normalmente como um arquivo de Photoshop. Vamos voltar nesse aqui daqui a pouco. Vamos primeiro passar por um que seria esse aqui, ó, que é o mockup de Instagram, que a gente abriu lá normalmente. Esse mockup aqui também vai estar disponível para os alunos, mas se bem que esse mockup aqui ele é fácil de achar lá no Flickr, ele tem alguns mockups nesse estilo, tá? O que a gente faz? Quando a gente está aqui com o mockup aberto, a gente precisa procurar dentro do mockup onde que a gente vai encontrar a função de mudar a nossa imagem. Nesse caso, aqui a gente tem essa parte de cima, onde a gente conseguiria clicar aqui 2 vezes para abrir uma nova página. Mas nesse caso, quando a gente vai procurando e com o tempo o seu próprio olho vai começando a te guiar nas partes onde você vai encontrar essa informação, nesse caso ele está aqui, ó, em design. Aí eu clico 2 vezes. Aí ele abre para mim essa imagem, que é a mesma imagem que está lá, mas ela está de forma chapada. Lembra lá na nossa aula, quando a gente estava falando sobre objeto inteligente, vetor, etc e tal? Tem mais ou menos a mesma função aqui. Nesse caso, vou jogar para cá. Ele abre um arquivo em PSB, tá? Não é PSD. No caso, PSB que é um arquivo de tamanho um pouco maior. Aí tá aqui, coloque sua foto aqui. A gente não vai fazer isso. A gente vai trazer literalmente uma imagem para cá. A gente pega e joga uma imagem aqui, ó, por cima. Olha só que interessante. A gente jogou uma imagem completamente diferente aqui por cima. Eu poderia colocar qualquer coisa. Eu poderia colocar um print do meu Instagram. Eu poderia colocar uma imagem minha. Eu poderia colocar uma imagem de fundo, de celular normal. Aí depois que eu coloquei a imagem aqui, que eu percebi que ela está exatamente onde eu queria, você vai dar um Ctrl S, por exemplo. Deu Ctrl S. Quando você voltar na nossa imagem original, ele já substituiu aqui, tá? Inclusive, se eu fizer essa movimentação, eu percebo que o mockup está aplicado na realidade aqui. Beleza? Ele tem algumas questões de sombra, de modo de mesclagem, etc. e tudo mais, que já está aqui no arquivo original, que foi criado pensado justamente para isso. Tá? Vou dar um Ctrl Z aqui e vamos fazer um pouco diferente agora de novo. Que nesse caso você tem uma imagem dentro de uma imagem. Você tem a nossa imagem original aqui, onde você tem essa parte, que foi onde a gente colocou, mas você tem uma outra imagem aqui dentro. Se você clicar 2 vezes, ela vai abrir uma imagem dentro de uma imagem. O que a gente consegue fazer? Arrastar uma imagem lá para dentro de novo. Então, você percebe que consegue fazer isso infinitamente, como se fosse uma cascata de informações, uma dentro da outra. Ok? Deixa eu diminuir o tamanho dessa imagem aqui. Ctrl S. Deu Ctrl S, fechei. Na hora que eu vier aqui, ó, a minha imagem está aplicada aqui dentro. Tá? Vou dar Ctrl S de novo. E aí, agora a gente tem a nossa imagem original com uma foto aqui dentro. Eu poderia fazer diversos mockups para colocar fotinhas aqui dentro, enfim, mudar tudo isso aqui, né? Mas aí eu peguei esse aqui que é um mockup gratuito, mas de qualquer forma ele ainda assim vai estar disponível para os alunos, beleza? E esse aqui é um exemplo, tá, gente? Nesse caso eu estou utilizando aqui para celular, mas por exemplo, caso eu quisesse utilizar para poder demonstrar alguma coisa física, que é no caso, por exemplo, daquela caneca, cadê a bendita da caneca? Tá onde? Ah, tá aqui. Alguma coisa física, eu poderia substituir aqui a minha logo, eu colocaria minha logo aqui dentro ao invés de ter essa outra aqui, tá? Porque lá no mockup você teria a parte onde você iria colocar a sua logo e ela iria substituir essas informações. Mas geralmente nós que trabalhamos com internet, nós que trabalhamos com lançamentos, a gente geralmente utiliza ele mais para fazer print, por exemplo, de um Instagram. Aí você vai colocar o print do Instagram dentro do celular para você criar a sua arte, isso é muito comum de acontecer. Como aqui, por exemplo, que foi uma arte que eu criei, e aí eu coloquei o print do Instagram da minha cliente aqui dentro, ó. Tá vendo? Seguindo exatamente as mesmas diretrizes. E aí fica uma coisa mais elegante, fica uma coisa mais profissional, do que eu simplesmente pegar e colocar uma foto seca, zoada lá. E aí eu fiz algumas alterações aqui e tal, mas eu reaproveitei esse mockup para fazer essa arte, tá? E esse aqui é só um exemplo. Aí quando a gente volta lá, a gente utiliza muito também para fazer capa de curso, que foi exatamente como eu estava mostrando para vocês. Ninguém tirou uma foto de uma capa literal de curso. Isso aqui é um mockup que alguém criou e disponibilizou lá e que eu uso muito para fazer as minhas capas de curso. Quer ver? Se eu clicar aqui 2 vezes, eu vou abrir a minha imagem lá, tá? Onde eu consigo fazer as alterações. E por que a bendita alteração não veio quando eu fiz aqui? Não sei, mas tudo bem. E aí, vamos juntar aqui, ó. Deixa eu colocar aqui JSON. E os outros aqui eu vou apagar. Exceto eles, claro. Não sou bobo.
E aí, por exemplo, eu tenho aqui, ó, a capa do meu curso, que é o meu outro treinamento de Motion Design, tá? Deixa eu dar um Ctrl S. Agora que eu tirei o anterior e coloquei esse, olha o que vai acontecer lá no original. Ele vai já mudar para as configurações que eu mexi lá no meu arquivo adicional, tá? Tudo que eu mexi aqui vai ser aplicado aqui, assim como nas imagens colocadas como objeto inteligente, certo? Aí eu tenho a minha imagem aqui, consigo fazer as minhas alterações. Se eu vier com o meu pincel aqui e colocar qualquer outra coisa, e der um Ctrl S, ele vai aplicar lá no meu mockup. Simples, super tranquilo, não tem dificuldade, tá? Banco de mockup lá para vocês, sites lá no meu documento especial também para vocês, que aí vocês vão conseguir baixar um mockup que vocês quiserem, fazer da forma que vocês quiserem, inclusive esse aqui também vai estar, que esse é um mockup muito bom. Esse é um mockup que a gente acaba utilizando muito, porque a gente tem que fazer capa de curso para criar lá o nosso, nas nossas páginas, a gente precisa criar capa de curso para colocar nos nossos criativos, vídeos, etc e tal. Tudo isso fica possível aqui, ok? E aí, para você manipular isso aqui também é possível, porque, por exemplo, o mockup ele é criado, mas ele tem algumas características, como, por exemplo, uma luz global, ou o próprio mockup, ou como uma sombra, como uma luz não sei das quantas. Tudo isso a gente consegue, tirando aqui, a gente consegue ver onde está cada coisa para fazer a modificação necessária. No caso desse aqui, o original dele, ele tinha algumas outras coisas, tinha uma luz global, ele tinha um fundo, tinha algumas coisas, eu tirei tudo isso para poder ficar mais específico, porque aí eu consigo exportar isso aqui, ó, como JPEG, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e colocar em Export, Save for Web, PNG24, tudo certo, Save. Ele vai me perguntar a pasta, vou colocar na área de trabalho mesmo, salvei, bacana, ele fica disponível aqui pra gente, né? Nesse caso eu liguei a luz global, não era para ter esse fundo aqui não, tá, gente? Isso aqui é porque eu liguei essa luz global aqui, ó. Então lembra de manter a luz global desligada, beleza? Para não ter fundo e a gente conseguir utilizar ele de forma livre. E tá aqui, nosso mockup, beleza? Se esse vídeo tiver sido relevante para você, comenta aqui embaixo, olha o foguete, se inscreve no canal e, obviamente, clica no sininho das notificações para não perder nenhuma novidade, porque o canal está com novidades incríveis que eu estou preparando aí para você, tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, até o próximo vídeo e tchau!